Olá pessoal, boa tarde, né? Quase no comecinho da noite, mas nós estamos nesse momento aqui em Fortaleza. Eu cheguei de Brasília, uma semana muito agitada, com fatos relevantes na conjuntura, e estamos iniciando o nosso mandato, mais um mecanismo de interação do mandato com o público, com aqueles que acompanham, com aqueles que têm por obrigação de acompanhar o desempenho do nosso mandato em Brasília e das ações que a gente desenvolve aqui no meu estado, o estado do Ceará. E eu queria, com essa live com Guimarães, ser uma coisa bem descontraída, ouvir sugestões, responder as perguntas com um tom bem democrático, de forma transparente, sem agressões, sem nada, mas procurar interagir com você, cidadão, cidadã, cearense ou brasileiro, que acompanham e que nós temos obrigação na vida pública de colocarmos tudo com muita transparência, né? Pois bem, e aí nós estamos aqui no escritório com a minha equipe de comunicação. Daqui a pouco eu tenho uma agenda, a gente não para, é lá em Brasília e aqui em todo canto, mas dizer que o objetivo dessa live hoje é fazermos um balanço dos principais fatos políticos do Brasil, da conjuntura brasileira, tanto em Brasília como aqui, enfim. E eu queria pedir, portanto, que todos que estão iniciando o acompanhamento possam sugerir, possam acompanhar, possam debater com toda a transparência do mundo, né? Então, vamos lá conversar sobre os assuntos que foram marcantes na semana do deputado Guimarães em Brasília. E penso que alguns pontos foram importantes que eu quero partilhar com vocês, assim, de forma bem tranquila, né? A primeira questão muito forte foi o início da discussão e a apresentação do relatório final na comissão especial do novo Fundeb, o Fundo de Valorização da Educação Básica Brasileira, que aliás esse fundo foi criado existiu o Fundef na época do Fernando Henrique Cardoso, e o governo criou o Fundeb, que é o investimento do governo federal na Educação Básica Brasileira. E esse ano ele iria ser extinto, e foi apresentada uma PEC, e nós que integramos a Comissão de Educação, também sou membro dela, estamos trabalhando para aprovar o novo Fundeb ainda no mês de março. A PEC vai depois para o Senado. E o que é o novo Fundeb? Primeiro, torna ele permanente. É uma cláusula petra, está na nossa Constituição, esse novo Fundeb. Segundo, não tem mais essa história de o governo entra um e sai outro e depois cancela, suspende o Fundeb. Não tem prazo, é permanente, é perene, enfim. Segundo, aumentar a participação da União. Era 1%, nós elevamos para 10%, e a proposta do relatório apresentado pela deputada Dorinha é levar para 20% a participação da União no financiamento da educação pública. A previsão dos primeiros números que nós temos é que isso vai ser um forte elemento que vai ajudar na melhoria da qualidade da educação pública básica. Como aqui no Ceará, o Ceará hoje é modelo, que nós fizemos com o governador Camilo Santana, a área da educação é referência nacional, porque os estados passaram a gerir esses recursos de forma muito transparente e focando na qualidade e remuneração dos professores. Isso é que é fundamental para a educação básica ter sucesso. Portanto, nós já foi apresentado o relatório e eu apresentei, juntamente com a bancada do PT, uma emenda, a emenda número 5, foi acolhida pela relatora, que é muito importante. Esse foi um dos temas decisivos na discussão que fizemos na Câmara. O segundo é que nós apresentamos esta semana 3 projetos importantes que começam a tramitar lá em Brasília. O primeiro deles é o chamado projeto da telefonia. Que projeto é esse? É o projeto de número 11, agora de 2020, que obriga que
as contas, né, haja o acúmulo de pontos, né, e de aquilo que o consumidor tem direito, que não alcança aquele estabelecido, seja pela internet, pela telefonia, acumula para o outro mês, né? Se você tem um plano, tantos mil pontos, então, se não usar, esses pontos passarão a ser acumulados e o consumidor pode utilizar. Isso é muito importante porque é uma grita generalizada da população que os planos terminam cortando isso. Esse foi outro projeto de número 11 que nós apresentamos, né? Também apresentamos um outro projeto que é o projeto conhecido como do feminicídio. O que é isso? Hoje, o Brasil é o 5º país em feminicídio. Tem aumentado fortemente a violência contra as mulheres. E nós apresentamos um projeto que obriga o seguinte, tem até uma frase que sintetiza o pensamento do projeto, para ajudar pedagogicamente no combate ao feminicídio e à violência contra as mulheres, que é o consumo excessivo de álcool é uma das grandes causas que tem aumentado o feminicídio e a violência contra as mulheres no Brasil. E o nosso projeto obriga, né, no rótulo, ter essa observação, essa frase que vai nos ajudar a combater o feminicídio aqui no Brasil, que é a violência contra a mulher. Isso é um projeto muito importante. Apresentamos um outro que o Bolsonaro, ele determinou através de um decreto que retirou os governadores do Fórum da Amazônia, né? Veja bem, tanto a Sudene aqui no Nordeste como os conselhos permanentes e o caso do Conselho Permanente da Amazônia Legal, esses conselhos sempre têm a participação dos governadores. Ele baixou um decreto tirando a participação dos governadores. Nós estamos pedindo, nós apresentamos um projeto de decreto legislativo, o de número 61, que suspende os efeitos desse decreto draconiano do governo Bolsonaro, que é excluir os governadores da discussão, do planejamento e da execução das políticas de desenvolvimento regional, tanto no Nordeste como na Amazônia, enfim. Então, foram projetos assim muito importantes. Ao lado disso, também nós tivemos um outro debate muito importante, que foi o processo de diálogo para buscarmos negociar com os petroleiros em greve. É importante dizer que há mais de 17 anos os petroleiros estavam em greve. Estavam em greve contra as demissões lá no Paraná, contra o aumento permanente e excessivo do preço dos combustíveis, especialmente do gás de cozinha, e por defenderem a Petrobras, instituída pelo governo Bolsonaro a partir da nova gestão da Petrobras, que vincula tudo ao preço do dólar. Fizemos com o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, a partir de uma decisão do Tribunal Regional do Paraná, que suspendeu as demissões, os petroleiros, eles suspenderam a greve e as negociações avançam para que a gente possa ter ganhos importantes nessa resistência feita pela greve dos petroleiros. Evidentemente que essa greve ela se soma a tantas outras categorias que começam a se mobilizar. Os Correios, a Dataprev, a Casa da Moeda, porque o governo prevê a venda sem passar pelo Congresso Nacional, sem ter autorização legislativa, ele quer vender tudo. Eu até brinquei, só falta vender o Palácio do Planalto. Até o Parque de Jericoacoara aqui no Ceará, ele colocou à venda, que nós apresentamos também um decreto para assustar os efeitos desse decreto do governo Bolsonaro. Então, o processo de negociação na greve dos petroleiros foi muito importante. Nós queremos elogiar a altivez, a forma democrática com que os trabalhadores fizeram a greve, inclusive aqui na Lubinó, no Ceará. O que esses trabalhadores estão fazendo, pessoal, é defender a Petrobras. O governo insiste em querer vender a principal empresa pública do Brasil. Não tem projeto de desenvolvimento nacional sem a Petrobras, na questão do emprego, na renda, nos recursos para a educação, para a saúde. Qualquer país do mundo jamais vai entregar as áreas estratégicas da economia para a iniciativa privada.
petróleo, gás, energia, tem a ver com a nossa soberania. Portanto, essa greve teve o nosso apoio e ela mobilizou amplos setores da sociedade brasileira. Inclusive, essas negociações foram ajudadas pelos presidentes do Senado e também da Câmara. E teve um outro tema que nós discutimos bastante lá em Brasília, que além da questão da Petrobras, foram os ataques que o governo Bolsonaro desfechou contra a jornalista Patrícia da Folha de São Paulo, né? Na verdade, o governo atual ele insiste em suprimir, atacar permanentemente a liberdade de imprensa. Em qualquer democracia do mundo, a liberdade de imprensa é fundante do Estado democrático de direito, das garantias individuais, da pluralidade. E esse governo, com toda essa prática fascista que ele desenvolve, aos poucos vai suprimindo um direito que é elementar, que é a cláusula pétrea da nossa Constituição, que é a liberdade, o direito do jornalista falar, escrever e perguntar, sobretudo para nós que somos políticos. Portanto, houve uma manifestação muito forte das mulheres parlamentares, da maioria das deputadas mulheres na Câmara, e nós, essas companheiras guerreiras, assinaram um manifesto denunciando essa postura arrogante, autoritária, que se opõe completamente às mais básicas regras do Estado democrático de direito, que é atacar a liberdade de imprensa. Foi o tema que nós discutimos bastante. E, por último, eu queria dizer que nós também tivemos a oportunidade de conversar bastante com o ex-presidente Lula. Ele chegou em Brasília segunda-feira. Eu estive com ele segunda-feira à noite, discutindo a realidade do Ceará, do Nordeste do país, eu e a presidenta Gleice, o ex-ministro Fernando Haddad, conversamos bastante sobre a conjuntura. O Lula foi a Brasília, reuniu-se com a bancada e passou grande parte do tempo conversando com lideranças, porque ele quer, depois do Carnaval, em março, na segunda quinzena de março, iniciar várias viagens pelo Brasil e no Nordeste, a começar por o Ceará. Portanto, foram conversas muito fortes, sobretudo pela experiência, a forma responsável com que o Lula trata o país, o interesse dele de discutir os temas que são debatidos dentro do Congresso Nacional. É sempre muito bom ouvir a voz da experiência de um presidente que, eu não tenho a menor dúvida, foi o homem que mais fez pelo Brasil, especialmente pelo Nordeste, né? O compromisso que ele tem, as causas que ele sempre defendeu, e, portanto, foram conversas fortes que nos ajudam a refletir o momento e a necessidade de estarmos sempre juntos e caminhando ao lado do povo. Esse é o meu objetivo como deputado federal que representa o estado do Ceará em Brasília. E chegando, evidentemente, aqui no Ceará, nos deparamos com essa greve da polícia, que vem sendo conduzida, e o diálogo que está sendo feito pelo governador Camilo Santana. Eu sou testemunho do esforço que ele vem fazendo para dialogar, para atender às reivindicações da categoria, e é preciso que todos entendam que a população brasileira, e cearense especialmente nesse momento, precisa de paz e de segurança. Nada justifica a violência, né? Já tive a oportunidade de me manifestar em solidariedade ao senador Cid Gomes, o que ocorreu da violência lá em Sobral, mas o que é fundamental nesse momento é nós estarmos juntos com o governador na busca de um caminho que preserve a ordem, a lei e a segurança da população do estado do Ceará, porque esse é o entendimento, é a prática, é a vida do governador Camilo Santana. É preciso que todos entendam que vai iniciar o carnaval amanhã e todo mundo tem que ajudar. Queremos paz, queremos tranquilidade para os foliões brincarem e que nada ocorra de violência contra a população, que nessas horas é a mais sacrificada. Portanto, eu quero dizer da minha solidariedade ao governador Camilo Santana, e sob a sua liderança nós vamos buscar construir o caminho do diálogo, mas com respeito e garantindo segurança à população. Portanto,
Essas foram as questões mais debatidas durante a semana, e após o carnaval, evidentemente, que a gente volta, porque eu sempre estarei presente em Brasília e aqui no Ceará, sempre caminhando ao lado do povo, defendendo os trabalhadores, contra as privatizações, em defesa da soberania e, sobretudo, em defesa do povo do estado do Ceará, né? E termino fazendo assim um pedido a vocês todos. Tem um conjunto de perguntas que quem fez perguntas eu posso responder depois, né? Vou responder a minha assessoria. É bom esse processo interativo, eu gosto muito, para vocês acompanharem o nosso trabalho. Afinal de contas, eu fui reeleito no Ceará com mais de 173 mil votos no estado, tanto em Fortaleza como no interior. E queria pedir assim a vocês, no meu Instagram, as minhas redes sociais, participem, acionem, mandem sugestões de projetos de lei, sugestões do mandato, porque assim a gente faz um mandato bastante democrático. O meu Instagram é @depguimarães. Repetindo o Instagram, @depguimarães, @dep_Guimarães, né? E o meu Facebook, facebook.com/Guimarães13PT. Evidentemente não posso tirar o 13 do PT, que é a minha vida, é a minha história, né? O 13 do PT. Repetindo, facebook.com/Guimarães13PT. E o meu Twitter, que é eu que adiciono ele. Eu falo, eu comento, eu dou minha opinião no Guimarães13PT, @Guimarães13PT, que eu converso bastante com o país, com a imprensa, enfim. E o zap do mandato, né? Estão me passando aqui. O WhatsApp do mandato, é 85-99918-0313. Também tem um 3, 99918-0313. Portanto, essas são as formas de vocês entrarem em contato. Mas só para mandar um abraço. Eu quero abraçar todos que participaram, que fizeram perguntas. Estou vendo aqui que o senhor Alain Lima, o Francisco Figueiredo, o Edelton Bellini e aquelas outras pessoas que estão acompanhando essa live, e é uma forma interativa que nós buscamos para dialogar cada vez mais e efetivamente com a população cearense e brasileira. Um abraço, um beijo.